Oi galerinha desbravadora, tudo bem com vocês? Olha só que super novidade estamos começando agora no canal. Você já ouviu falar da especialidade de História em Quadrinhos? Olha só, existe essa especialidade, eu tenho ela aqui na minha faixa, olha só, deixa eu só achar ela. Essa especialidade aqui. Então eu tenho ela também e ela é muito legal de fazer. Esse aqui é o trabalhinho da especialidade de História em Quadrinhos. E se você gosta de desenhar ou quer fazer uma especialidade diferente que poucas pessoas têm, vem com a gente que nós vamos começar então a especialidade de História em Quadrinhos. Para começar então essa super especialidade, o que seria então uma história em quadrinho? Ou, como também é conhecida, HQ. História em quadrinhos, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos colocados numa sequência que é normalmente na posição horizontal. Essas histórias, elas possuem os fundamentos básicos das narrativas. Elas possuem enredo, possuem personagens, tempo, lugar e desfecho no geral. E também apresentam uma linguagem verbal e não verbal. Os artistas que fazem as histórias em quadrinhos, eles utilizam diversos recursos gráficos desse gênero textual com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Então, para mostrar a fala dos personagens, por exemplo, são usados os balões, como esse aqui, por exemplo. Dentro do balão são colocadas as falas dos personagens e existem diversos tipos e formatos de balões que possuem intenções diferentes. Como, por exemplo, olha só nessa imagem. Outro recurso que são bastante explorados nas histórias em quadrinhos são as onomatopeias. Você já ouviu falar de onomatopeia? Olha só, é aquelas palavras que possuem a intenção de simbolizar um barulho, como por exemplo, toque-toque da porta, vrum do carro, de chuva. Ou seja, eles tentam reproduzir o som. Outra coisa que é bastante explorada também nas histórias em quadrinhos é o uso de letras de tipos diferentes e sinais de pontuação, sempre buscando então uma interação com o leitor. E os suportes mais usados então para a publicação das histórias em quadrinhos, onde nós mais encontramos elas, são os jornais, como por exemplo, olha só, esse exemplo, são as revistas, né? Como por exemplo esse aqui, e os gibis. Agora que nós entendemos um pouquinho sobre o que é HQ, como que ela é, um pouquinho do seu formato, onde podemos encontrar, o primeiro requisito então da especialidade, ele pede para você, desbravador, pesquisar um pouquinho sobre a história das HQs. Olha só, pessoal, a primeira história em quadrinhos com as características que conhecemos hoje, que foi publicada, ela foi publicada nos Estados Unidos no ano de 1894, é bem antiga, em uma revista chamada Truth, pelo americano Richard Outcault. Meses mais tarde, após a publicação então dessa história em quadrinho, com a receptividade positiva do povo, ela começou a ser publicada também no jornal New York Road, que começou então a publicar essa história em quadrinho oficialmente. O nome dessa HQ é The Yellow Kid e narrava então as brincadeiras, as peripécias, as atividades de uma criança que vivia no gueto de Nova York, e essa criança ela sempre vestia uma grande camisola amarela, como nessa imagem. A personagem, então, dessa história, ela se comunicava por meio de gírias
numa linguagem bastante coloquial e trazia então reflexões acerca da sociedade de consumo e de questões raciais e urbanas da época. Embora essa seja considerada a primeira história em quadrinhos, é importante também destacar que algumas manifestações artísticas influenciaram então na criação da história em quadrinhos, como por exemplo as pinturas rupestres que a gente pode encontrar nas cavernas, eram imagens que contavam a história, que transmitia mensagens. A gente tem também as pinturas do século XIV nas igrejas católicas que tinham o intuito de contar a via sacra, como por exemplo, olha só, essa imagem. Nessa imagem é possível observar então a trajetória do julgamento e crucificação de Jesus Cristo através de desenhos feitos de forma sequencial. Olha só que interessante. Então tudo isso influenciou, para a criação da história em quadrinhos que nós conhecemos hoje em dia. Mas olha só, a história em quadrinhos, em países de língua inglesa, ela também é conhecida como comics. E elas surgiram, olha só, na mesma época do cinematógrafo. Mas muito diferente do que acontece com o cinema, que desde que ele surgiu, ele foi considerado a sétima arte e as pessoas gostavam muito, os quadrinhos, eles não receberam uma boa crítica, sendo muitas vezes considerados até má influência para crianças e adolescentes. Olha só. Isso aconteceu por causa do seguinte: as temáticas, os temas que eram abordados nas histórias em quadrinhos, eles fugiam das narrativas convencionais da época. E se os temas eles não eram muito convencionais, a linguagem também não era, Como eu comentei agora de pouco, o The Yellow Kid, a linguagem era coloquial e por meio de gírias. Então as pessoas achavam que ele não era bom para as crianças e adolescentes, ele era uma má influência em incentivar o uso de gírias no vocabulário e tudo mais. Essa inovação, então, ela provocou um grande estranhamento e as impressões, então, iniciais das HQs, elas transportaram, então, a arte sequencial para o submundo das artes. Olha só, era deixado de lado para pessoas de baixa renda, não era considerado arte. E assim ficou até a década de 60. Olha só, muito tempo. Se considerarmos que The Yellow Kid, ele foi publicado em 1894, ou seja, é quase 70 anos depois. E assim, então, na década de 60, olha só o que aconteceu. Os quadrinhos, eles invadiram o universo acadêmico e ele ganhou a simpatia de estudantes e professores. As histórias em quadrinhos mais famosas, que as pessoas mais conhecem, são aquelas então de super-heróis, como a gente tem, por exemplo, os quadrinhos da DC e os quadrinhos da Marvel, Quem não conhece ou nunca ouviu falar dos Vingadores, da Liga da Justiça, Batman, Homem de Ferro, Superman, todos eles, são super-heróis e são os filmes que a gente conhece hoje, eles vieram de histórias em quadrinhos. Então essas histórias são super famosas, eles retratam então a vida desses super-heróis, que são eternizados então na arte sequência e depois foram transportados para o cinema, Como é o caso que a gente, hoje em dia, quem nunca viu ou assistiu um filme do Vingadores ou não conhece algum filme da Marvel ou da DC. Mas olha só, nem toda HQ fica restrita à narrativa de personagens de super-heróis. Existem outros tipos de HQs. Artistas como Marjane Satrapi, que é essa mulher aqui, e Art Spiegelman utilizaram então as histórias em quadrinhos para narrar suas histórias de vida. Olha só que legal! Persépolis é um livro de Marjane Satrapi que foi publicado em 4 volumes. E esse livro, ele narra então a infância dessa escritora iraniana durante a Revolução Islâmica. Já o livro Maus, que é esse aqui, que olha só, super recomendo a leitura desse livro. A gente vai deixar aqui para vocês o link na descrição para vocês baixarem o PDF se tiver interesse em ler. É muito interessante, vale muito a pena. O livro Maus, ele é
do americano de origem judia Art Spiegelman. E esse livro, ele conta a história então de seus pais, que foram sobreviventes dos campos de concentração de Auschwitz durante então a Segunda Guerra Mundial. Esse livro, Maus, ele recebeu em 1992, olha só, o prêmio Pulitzer, destinado então a um livro de história em quadrinhos. Então olha só, se você achava que história em quadrinhos era só de super-heróis, ou Turma da Mônica, que a gente conhece bastante aqui no Brasil, está muito enganado. Existem diversos tipos de livros de história em quadrinhos, como por exemplo desses dois autores, né, que narraram a história de sua infância. Hoje em dia nós temos também HQs que foram adaptadas de livros, olha só. Então, por exemplo, Machado de Assis, que é um escritor brasileiro muito famoso, muito conhecido. Existem HQs do livro dele, como o HQ do livro Senhora, HQ do livro A Mão e a Luva. Eu tenho o HQ do livro Senhora e é muito legal, muito interessante. Para quem gosta de ler em forma de HQ e não tem vontade de ler o livro normal, pode pegar para conhecer a história. É muito legal, vale muito a pena. E existem outros formatos também. Bom, agora que a gente viu então, né, que existem outros formatos de HQ, que a gente aprendeu sobre a primeira HQ então no mundo, né, que é o The Yellow Kid. Agora, como que surgiu então a história em quadrinhos no Brasil? Você já parou para pensar sobre isso? No Brasil, a primeira revista em quadrinhos, ela se chamava Tico Tico e foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho. Olha só a imagem da HQ. Ela foi idealizada pelo artista Renato de Castro e foi influenciada pela HQ francesa. E essa HQ então teve como personagem mais popular um garoto chamado Chiquinho. Essa HQ então foi publicada durante um bom tempo, mas foi em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido. Olha só que novidade! Com a publicação então da Turma do Pererê, que é essa turminha aqui. Fez parte da minha infância, gosto muito das histórias deles. E olha só, quem criou então essa turminha foi o cartunista Ziraldo, que é muito conhecido, ele é autor de diversos livros da literatura infantil e ele é o criador então da Turma do Pererê. Esse gibi, ele foi apresentado então pela editora O Cruzeiro e trazia então personagens que eram inspirados na cultura nacional, na cultura do nosso país. Então, como por isso que vocês podem ver ali na imagem o Saci Pererê, um menino indígena e outros personagens mais. Em 1964, né, o Brasil ele estava passando por um período bem crítico, né, pela ditadura militar. Então, o gibi ele foi censurado. Ele foi retirado de circulação, né, infelizmente pela censura da ditadura militar. E olha só, ele só voltou a ser publicado quando acabou a ditadura militar, então ele só voltou em 1975. Ele ficou fora do ar praticamente uma década. E se você pensa que a Turma do Pererê foi a única turma que foi lançada, foi publicada na década de 60, você está muito enganado. Você deve estar pensando, mas tem uma outra turminha que eu conheço muito e que você ainda não falou. Quando foi que eles surgiram? Foi também na década de 60. É a história, olha só, do quê? Da Turma da Mônica. Ela surgiu também na década de 60. E a Turma da Mônica, né, é uma das histórias em quadrinhos mais conhecidas do Brasil. Ela foi criada pelo paulistano Maurício de Souza. E essa revistinha, ela fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que hoje a gente tem várias coisas, né, que são vendidas sobre a Turma da Mônica. Eu, por exemplo, tenho aqui o Sansão, tem as revistinhas em gibis, tem filmes que são lançados, tem vários desenhos que foram lançados. E olha só, a Turma da Mônica não ficou só no Brasil. Ela foi distribuída para mais de 40 países e foi traduzida em mais de 14 idiomas. Isso é muita coisa, muita coisa, muita coisa. E se você pensa que a Mônica sempre foi do jeito que a gente conhece, está muito enganado. Olha só essa imagem.
Nessa imagem você pode ver a Mônica, primeiro desenho da Mônica, em 1963. Se vocês derem uma olhada, vocês vão ver ali que o coelhinho não é azul como o meu. O primeiro desenho do coelhinho, ele era amarelo. Tem até um desenho da Turma da Mônica, que eu vou colocar o link para vocês assistirem aqui, se vocês tiverem interesse, que conta um pouquinho da história desse coelhinho amarelo. Em 1966, o coelhinho Sansão passou a ser azul, como a gente conhece hoje, mas olha só, a Mônica, ela foi passando, né, por diversas mudanças em seu desenho, né, em seus traços, até o que a gente conhece hoje, porque com o tempo, né, são necessárias algumas adaptações, até a Mônica jovem, que hoje em dia a gente tem também, além da Turma da Mônica infantil, nas historinhas da Turma da Mônica jovem. Mas olha só, pessoal, as histórias em quadrinhos, elas estão presentes no mundo todo. E existem vários personagens amados e emblemáticos. Aqui no Brasil a gente tem, né, a Turma da Mônica, a Turma do Pererê, nós temos o Menino Maluquinho. Como vocês podem ver nessa imagem, quando eu era criança, eu amava ler as histórias em quadrinhos dele. Então, assim, tem vários personagens que são muito amados no mundo todo. E existe uma personagem que é muito amada, eu acho que todo mundo conhece, já ouviu falar dela. Ela sempre está nos livros didáticos e ela é muito interessante, e essa personagem é a Mafalda. Olha só, bem doidinha essa menina, né? Mafalda é uma criação do cartunista argentino Quino. E ela foi publicada, olha só, na década de 60, né? Tinha que ser, as melhores HQs foram criadas nessa época, no ano de 1964. Nessa tirinha, a garota de aproximadamente 6 anos de idade, ela possui um pensamento muito reflexivo e ela questiona acerca da realidade mundial. Todo o quadrinho dela, ela questiona alguma coisa. E ela sempre traz um ponto de vista bem humanista em relação às situações que ela vivencia. Então, Mafalda, ela sempre nos faz refletir sobre o mundo. Mafalda é muito conhecida, né, em toda a América Latina e na Europa. E ela também se tornou, então, um símbolo argentino, né? Ela é muito famosa. Outra HQ que é muito conhecida e notável, você também já deve ter visto em livros didáticos, é Calvin e Haroldo. Ela foi criada em 1985 pelo americano Bill Watterson. Essas tirinhas, elas foram exibidas em jornais até o ano de 1995. E nessas tirinhas, o garoto Calvin, ele vive as maiores aventuras e tem uma amizade muito profunda com o tigre Haroldo, que na realidade não passa de um bichinho de pelúcia do Calvin. Olha só que legal. Aqui tem uma tirinha do Calvin e Haroldo, é muito legais as tirinhas dele. Se você não conhecia, vale a pena dar uma lida, porque são bem divertidas. Temos também outras tirinhas, temos por exemplo, o Agar e a Helga, que é muito legal também, tinha muito nos livros didáticos. Olha só uma tirinha deles. Vale muito a pena vocês conhecerem um pouquinho dessas tirinhas, dessas HQs, porque são bem interessantes e elas têm um tom muito cômico, né? E é muito bom. Mas, além das HQs, né, das comics, nós temos também as graphic novels. As graphic novels, elas são um romance gráfico em português. São as HQs, então, que produzem conteúdos voltados para o público adulto. Possuem histórias longas, densas e elaboradas com romances. Geralmente usam como suporte livros com edições bem caprichadas e papéis impressos de alta qualidade. Como um exemplo bem importante, né, desse tema, nós temos, né, a graphic novels Maus, que como eu já citei para vocês, né, que é muito interessante, que fala, né, sobre o nazismo, sobre os campos de concentração. É muito interessante, vale muito a pena ler. Tem o link aqui na descrição se você quiser baixar para ler. Em 1992, como eu falei para vocês, Maus ganhou, né, o prêmio Pulitzer. E assim, foi muito legal, porque foi a primeira vez que uma história em quadrinhos ganhou esse tipo de reconhecimento. Então ela marcou, né, uma história, uma nova geração de história em quadrinhos, e vale muito a pena ler, porque é muito interessante. Então, pessoal, essa é um pouquinho da história
da história em quadrinhos das HQs. Tem muito mais se vocês forem pesquisar, e esse foi o primeiro requisito. Outra coisa, pessoal, as histórias em quadrinhos, elas são tão famosas, né, que elas inspiraram, né, diversos artistas. E olha só, até em nossa igreja nós temos histórias em quadrinhos. Por exemplo, a Turma do Nosso Amiguinho. Quem não conhece, né, a Turma do Nosso Amiguinho, quem não conhece o Sabino, o Noguinho, o Azeitona. Então, são histórias em quadrinhos que ensinam, né, histórias da Bíblia. Nós temos também, olha só, a Bíblia em quadrinhos, que é muito interessante, vale muito a pena ler. É muito caprichada, olha só, os desenhos, a estrutura, tem várias histórias aqui, e é tudo para chamar a atenção, né, desse público mais jovem que está conhecendo a igreja. Pessoal, temos muito mais para falar sobre a história em quadrinhos, né, sobre a história da HQ, mas eu vou parar por aqui. Tem muita coisa interessante, você pode pesquisar outras coisas para complementar, né, seu relatório. Mas o mais importante, primeira HQ, The Yellow Kid. Na década de 60, então, surgiram as principais HQs que nós conhecemos hoje. Aqui no Brasil, uma das mais conhecidas é a Turma da Mônica, né? Existem outros tipos de HQs com temas diversos, né, que narram histórias de pessoas, experiências de vida. Temos HQs adultas, temos HQs religiosas, temos HQs de livros de literatura. Então, assim, a HQ ela se tornou muito ampla, muito vasta, né? Tem um público muito vasto e é para atingir, né, diferentes gostos. Vale muito a pena conhecer um pouquinho mais sobre esse tema tão legal. Eu fico por aqui com esse vídeo, mas fiquem ligados nos próximos vídeos que nós vamos continuar, então, a explicação dos próximos requisitos da especialidade de História em Quadrinhos. Tchau, pessoal!